Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Vamos refletir juntos a Palavra de Deus na liturgia de hoje. Estamos na Semana Santa, segunda-feira, dia 14 de abril de 2025. E a primeira leitura de hoje é retirada do livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículos do 1 ao 7. Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo que dela germina, que dá a respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. E eu te formei e te constituí como o centro da aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vejam, meus amados, este é um dos cânticos do servo sofredor em Isaías. Aqui nós percebemos uma clara passagem que aponta para nosso Senhor Jesus Cristo. E de maneira tão inspirada, este profeta aponta muito para o Messias, mesmo que cronologicamente estivesse ainda distante da sua época. Mas é impressionante olhar algumas profecias e perceber que elas se cumpriram perfeitamente em nosso Senhor Jesus Cristo. É o servo sofredor que vai se entregar. Aqui nessa leitura, diz que ele vem para trazer justiça, vem para julgar, mas ele não vem para julgar de uma maneira tirânica. Ele não vem quebrar a cana rachada ou apagar o pavio que ainda fumega. Sabe, quando nós estamos quebrantados, quando o nosso coração está desanimado, quando às vezes a gente até cai no pecado e estamos ali tristes, como que pensando que Deus nos esqueceu. Há um pouquinho de fé, mas a gente já está tão desanimado e abatido que o nosso coração está quebrantado, como eu disse. Pois bem, essas pessoas que sofrem, estão tristes, Jesus não veio oprimi-las. Ele veio trazer o vigor, devolver a vontade de viver a esses corações. Ele vem para resgatar e salvar. É o servo sofredor, manso, sereno, humilde, que vai se entregar em sacrifício por todos nós. Então, meu irmão, se você está abatido, abatida, pensando até que Deus te esqueceu ou que a sua vida já não tem mais jeito, entenda que essa palavra é para você. Ele, quando tem um pouquinho de brasa, ele não vai apagar. Ele vem para reacender. Você que está aí se sentindo indigno, indigna, claro, nós somos indignos, mas essa indignidade, ela atrai a misericórdia de Deus. É a nossa miséria que atrai a misericórdia de nosso Senhor. Tenhamos essa certeza. E nessa Semana Santa, nós vemos ainda mais o amor de Jesus sendo derramado por toda a humanidade.
prova de amor maior não há do que dar sua vida pelos seus amados amigos. Vamos refletir com o Salmo. E o Salmo de hoje é o 26, em algumas traduções, 27. E o refrão diz assim: O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles, inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem. Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Que salmo magnífico que vem fortalecer em nós a confiança em Deus. Se você pensa ali naquilo que eu acabei de dizer, o coração entristecido, muitas vezes nem quer se aproximar de Deus porque se sente indigno, impuro. E este salmo vem nos trazer esperança e ânimo para a gente recobrar as nossas forças e se aproximar diante de Deus. Ele é a nossa luz, nossa salvação, perante quem nós tremeremos. Quando nós confiamos em Deus, nenhuma força material aqui na terra é capaz de nos amedrontar, porque nós estamos com o Deus, Criador de todas as coisas, e tudo concorre para o bem daqueles que o amam. Eu sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Olha só que bonito o que esse salmo diz. A terra dos viventes é no céu a vida eterna. Que nós possamos um dia viver e viver plenamente, eternamente, no céu. Seguindo o nosso Senhor, cada passo de Jesus, carregando nossa cruz, para ressuscitarmos com Ele. Será uma eterna Páscoa, será uma eterna ressurreição para uma alegria completa e eterna. Mas enquanto isso, esperemos no Senhor e tenhamos coragem. Ele revigora as nossas forças, Ele nos dá a coragem que precisamos para caminhar a cada dia. Vamos refletir o Evangelho de hoje, um Evangelho muito intenso e importante. É o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 12, versículos do 1 ao 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ali havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa, ela faz isso em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, nós precisamos olhar que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é um equilíbrio que envolve coerência de vida.
não é possível fazer qualquer coisa aqui nessa terra que seja essencialmente boa se nós não estivermos ligados ao sumo bem. Qualquer obra social, qualquer obra material que nós possamos fazer, elas só vão ter eficácia e só vão ser agradáveis aos olhos de Deus se antes dessa obra nós direcionarmos o nosso coração a Ele, em oração, entregar cada movimento daquela ação a Deus. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Só a Ele adorar, prestar culto. Nós não podemos adorar uma ideologia, um partido ou a nossa aparência, o status. E por que eu digo isso? Porque Judas, o traidor, ele tem um discurso que é copiado hoje em dia por muita gente que nega a Cristo, mas que apenas promove a própria imagem, ou a imagem de um partido político, ou a imagem de uma ideologia. Entenda? Em vista dos pobres, utilizando os pobres como uma massa de manobra ou como uma desculpa, Judas ali fica incomodado com o dinheiro, com o valor do perfume. Claro, aquele melhor perfume que foi colocado ali e foi, entre aspas, desperdiçado com Jesus. Essa era a visão de Judas. Mas por que não vendeu esse perfume e deu dinheiro aos pobres? Olha que São João, no Evangelho, deixa muito claro. Eu vejo que os evangelistas são muito contidos na hora de emitir um juízo. Se você parar para prestar atenção, muitos falaram de Mateus, o cobrador de impostos. Quem cita ele de maneira mais crítica como cobrador de impostos é ele mesmo. Não vemos os outros criticando, olha, a vida passada pecadora dele. Não, nós não vemos isso. Nem vemos julgando atitudes. Como negação de Pedro, nós não vemos os evangelistas falando Pedro foi covarde e julgou. Nós não vemos os evangelistas falando algo do tipo Pedro foi covarde e negou Jesus. Ou Pedro foi impulsivo e fez um monte de coisa sem pensar. Embora possa parecer para nós que sim, isso aconteceu. Mas veja, então, esses que são tão contidos para falar, para emitir um juízo, agora aqui o discípulo amado São João emite um juízo claro e duro sobre Judas. Veja, ele não estava preocupado com os pobres. Ele estava usando os pobres como desculpa para roubar. São João fala ali claramente. Judas não estava preocupado com os pobres. Ele estava falando do dinheiro para os pobres porque ele era ladrão. E quanta gente não usa os pobres, até mesmo fala que Jesus queria tudo para os pobres. Embora esse discurso seja belo, mas na prática, quantos milhões desviados, quanto roubo em partidos políticos que pregam ideologias, luta de classes, estão seguindo os passos de Judas. E quando se fala do pobre, que tanto toca o coração de Jesus, e nós devemos ajudá-los e amá-los, sim, os pobres, os humildes, mas quem se utiliza deles para alcançar algum benefício, meu Deus, a gente só tem que pedir misericórdia dessas pessoas, porque o juízo será implacável. O juízo de Deus que não falha, né? Mas aqui nós vemos que fica bem evidente. Maria, aquela mesma que escolheu a melhor parte
né? Marta estava ali, Lázaro já ressuscitado, mas Maria estava aos pés de Jesus, entregando já a sua adoração, ungindo o seu corpo, e o próprio Jesus reconhece ali um ato profético: ela está me preparando para a sepultura. Mas veja que, diante de várias obras sociais, o próprio Deus deixa claro, em primeiro lugar, o culto a Deus. E sem essa desculpa de eu adoro a Deus nos pobres. Não, o pobre não é Deus. Vamos parar com essa hipocrisia. O pobre não é Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, só a Ele prestar culto, preencher o seu interior da graça de Deus na oração, na adoração, e aí sim sair em missão, ajudando os pobres, os necessitados, com um coração despojado, sem estar apegado à política, à luta de classes, a marxismo e tantas outras ideologias. Você entende isso? E você entende que Deus sonda os corações? Imagine só se há pessoas que possam estar dentro da igreja, até mesmo falando em homilias, coisas que são bonitas aparentemente, mas que estão sendo instrumentalizadas para um interesse particular. Imagine só, como Judas, falar dos pobres, mas estar pensando no dinheiro, falar de tanta coisa, mas estar pensando em poder. Se aconteceu naquele tempo, você acha que não acontece nos dias atuais? Pessoas que se utilizam do Evangelho para buscar algum interesse próprio? Que Deus nos livre disso. E é interessante também notar que quando um coração está duro, é difícil a graça de Deus entrar. A gente percebe ali que a ressurreição de Lázaro, um milagre impossível de se realizar, a não ser por um Deus encarnado, que tem poder sobre a vida e a morte. Esse milagre tão grande acontece, mas em vez de louvar a Deus e de buscar a cura para outros males em Jesus, o que parte daquela população invejosa, preocupada com seus poderes, foi fazer? A decisão deles. Ora, Jesus faz milagres. Lázaro foi o maior milagre visto aqui na nossa terra. A ressurreição de um morto? Bem, para que não haja mais provas desse milagre, é melhor que a gente mate ele agora de verdade. Da primeira vez ele morreu e ressuscitou, agora nós vamos matá-lo de uma forma que ele não sobreviva. Olha a ideia deles. Diante dos milagres de Jesus, não creram e só queriam manter o seu poder. Quanta gente também não é assim? Oh, meu Deus, tem de misericórdia. O poder está deixando a humanidade cega. Essa busca desordenada por influência, poder, status. É muito triste quando Jesus está caminhando à frente e logo atrás dele vem gente disputando os lugares. Eu quero sentar à direita, eu quero sentar à esquerda. Será que a nossa vida de fé é uma vida interesseira? O que será que nós estamos esperando receber em troca? Se nós estivermos buscando algo fora da vida eterna, uma glória passageira, bens materiais fora daquilo que é necessário para a nossa subsistência, se a gente estiver buscando coisas desnecessárias que nos afastam de Deus, nós estamos perdendo o nosso tempo. Tomemos cuidado. Ao refletir nessa Semana Santa, nós nos deparamos com a figura de um grande traidor, Judas. Depois vai tirar a própria vida num gesto de desespero.
E esse é o caminho daqueles que se afastam de Deus e que começam a mentir. Mesmo dentro da igreja, 1 hora, a verdade bate à porta e a pessoa se desespera. Ó meu Deus, tenha misericórdia. Que nós possamos vencer a mentira, a hipocrisia, os falsos sistemas que enganam famílias, ideologias, todo tipo de mal, que caia por terra em nome de Jesus. Nós não queremos traí-lo como Judas traiu. Sustenta a nossa fé, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre esteja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.